Jeremias 18, capítulo 1, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, vendo os detalhes, ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, verso 6: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, que o Senhor possa iluminar-nos com entendimento nessa manhã, possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Usa-me de forma que quando a palavra sair da minha boca, chegue ao coração, um coração desprendido, um coração quebrantado e cheio de vontade de Te ouvir, em nome de Jesus. Diga: assim seja. Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, vai lá na olaria, desce à casa do oleiro e observa. Veja como que o oleiro trabalha com o barro. Veja como que o vaso é feito através das mãos do oleiro. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para a gente poder entender a mensagem que Deus deu para Jeremias. Primeiro, vamos entender o que é, ou aonde é a casa do oleiro, quem é o oleiro e quem é o vaso de barro. Todos nós sabemos que o oleiro é quem? O oleiro é Deus. Você percebeu que a palavra diz assim: o oleiro estava entregue à sua obra, sobre as rodas, fazendo o vaso. Se Deus é o oleiro, veja a preocupação de Deus em fazer-nos de uma forma perfeita. Não é de qualquer jeito. Deus não trabalhou para que você existisse de qualquer maneira. Não foi simplesmente exista. Não, Deus preparou isso. Deus preparou isso. Deus, Ele cuidou de cada detalhe da sua existência. Quando Jeremias desce, se nós sabemos agora, Deus, esse oleiro representa Deus. E a casa do oleiro? Onde é a casa do oleiro, igreja? Fala para mim. A casa do oleiro pode ser a igreja, claro. Mas a casa do oleiro não é um lugar físico. Se for a igreja, ainda existe um lugar que dentro da igreja você tem que encontrar. Lembra que ele falou: desce a casa do oleiro? A casa do oleiro fica num lugar baixo, que significa humildade, que significa arrependimento. A casa do oleiro é um lugar de entrega. Veja, o oleiro estava entregue à sua obra. Não basta eu estar na igreja se eu não estiver nesse lugar de entrega, de humildade. Às vezes a pessoa, eu já fiz isso, por isso eu falo para vocês, ela vai na igreja já com o seu conceito, ou o seu pré-conceito, e ela não deixa o Espírito Santo falar com ela. Ela não deixa Deus trabalhar nela. Você vai ver que nós lemos ali também, que assim como o oleiro estava entregue à sua obra,
o barro estava entregue às mãos do oleiro. O barro tem que se deixar moldar, amém? O barro precisa se deixar moldar. O barro não pode virar para o oleiro e falar assim, ó, faz assim, ó. Lembra que eu falei no início? Seja feita a tua vontade, conforme a tua vontade. A oração do Pai Nosso. A casa do oleiro, então, fica nesse lugar baixo, está lá no versículo 2. No versículo 2 ele fala, dispõe-te e desce a casa do oleiro. E lá você vai ouvir as minhas palavras. Lembra que Jesus chegou para Zaqueu? Jesus deu a mesma ordem para Zaqueu que estava subido numa árvore. O que Jesus falou para Zaqueu? Desce, Zaqueu. Hoje me convém ficar na tua casa. Essa atitude de descer significa a pessoa se render, se humilhar, deixar o espírito de humildade tomar conta do lugar do espírito de orgulho, de arrogância, de vaidade, de prepotência. O espírito do eu já sei. Sabe, eu já sei isso, pastor. Eu já sei isso, mulher. Eu já sei isso, marido. Eu já sei isso, mãe. O espírito do eu já sei tem que ser substituído pelo espírito de humildade. E o espírito do eu já sei atua quem está no alto. Mas o espírito de humildade atua em quem desce. Você sempre vai ter que descer primeiro, se você quiser subir. No reino de Deus é assim. Quem não desce, não consegue subir. Nós chegamos na igreja e a gente ocupava um lugar. Só que para Deus falar com você, você tem que descer. Quem está comigo? Estou entendendo até aqui? Ele disse que a condição para Deus falar com ele era ele descer. Ele poderia optar, não vou ficar aqui mesmo, se quiser fala comigo aqui. É o nosso jeito. Ele desce, a Bíblia diz que quando ele olha, ele vê o oleiro, entregue a sua obra. Uma coisa importante, não basta estar na casa do oleiro, tem que estar nas mãos do oleiro. Quando o barro chega nas mãos do oleiro, ele começa a ser moldado. O desejo do oleiro é fazer a obra sair perfeita. Pode acontecer que no meio, da construção, no meio da obra, alguma coisa aconteça. A Bíblia diz que quando o oleiro viu que a obra não foi como ele gostaria, ele desfaz, ele quebra e o quê? E faz de novo. Esse quebrar e fazer de novo é aquele momento em que você, até querendo fazer certo, fez errado, até querendo acertar, errou. De forma inconsciente pecou, de forma inconsciente se deixou levar ou se deixou seduzir por alguém ou por alguma coisa. Num dado momento se desviou. Ele vai pegar você e vai quebrar você e vai fazer de novo. E quebrar dói. Sim ou sim? Quebrar machuca, mas é necessário. Se o vaso racha, se o vaso quebra, o oleiro não fica botando remendo. Ele quebra. Eu até pedi para preparar um vídeo sobre a forma de se fazer o vaso, de preparar como é que o oleiro trabalha para o vaso sair de uma forma perfeita. Mas não vou colocar esse vídeo, eu sei que está ali no ponto, mas eu vou colocar numa oportunidade melhor. Está ali já? Quanto tempo tem nesse vídeo? Não me engana não, coisinha de Jesus. Para que o vaso fique perfeito, o oleiro precisa se entregar à obra. Mas o barro precisa se entregar nas mãos do oleiro. Tem que haver uma ação conjunta. Não adianta você querer que Deus faça de uma forma perfeita, se entregue à obra da sua vida, se você como barro não se entregar nas mãos do oleiro e se deixar moldar. Na terra onde eu nasci, no Paraná, lá no interior, o primeiro trabalho do menor aprendiz era uma olaria. Na cidade onde eu nasci tinha muitas olarias, faziam tijolos. E o nosso sonho, quando fazíamos 13, 14, eles contratavam depois de 15 anos.
Meu sonho era completar logo os 15 anos e ir trabalhar numa olaria, porque era a única fonte de renda que tinha na cidade. E é um trabalho árduo, além de ser um trabalho, um calor enorme, perto daqueles forno enorme, puxar o barro com o carrinho, descarregar. E eu lembro de ver muitas vezes, o calor demais faz rachar. O calor de menos não cura completamente. Tem um momento certo. Se tirar antes do forno, o tijolo fica mole. E se tirar depois do tempo, ele resseca e racha. Eu quero dizer para você que em tudo o que Deus fizer na sua vida, vai ter o momento certo das coisas acontecer. Se acontece antes da hora, não vai ser como Ele quer que seja. Se for depois do tempo determinado, vai estragar também. É que nós não temos muitas vezes essa noção de que precisa-se de um tempo. Quem está comigo? E aí a gente começa, aí ele pergunta, pode o barro contender com o oleiro? Questionar com o oleiro? Vem cá, está demorando por quê? Ele sabe o momento e a forma certa para ficar uma obra perfeita. Então a casa do oleiro é um lugar baixo, é um lugar de humildade, é um lugar de entrega, é um lugar de sinceridade, é um lugar de espera. O oleiro é o próprio Deus. E o barro? E o barro, igreja? O barro somos nós. O vaso de barro sou eu, diga isso. O vaso de barro sou eu. O vaso é a obra de arte do oleiro. Olha que coisa gloriosa. Eu escrevi exatamente assim. Eu estou lá escrevendo de madrugada, vou lá no quarto. Acorda aí, amor, deixa eu pregar aqui para você essa parte aqui. Ela já estava cochilando, já fica só com o olho assim para mim. Esse cara está doido. Mas quando Deus fala é muito legal. Olha que coisa gloriosa. Nós somos esta obra de arte. Depois vamos ler no Novo Testamento quando Paulo fala, somos um vaso de barro, mas cheios da glória de Deus. Amém? O que ele viu nesse vaso de barro para ele estar dentro dele? Já já você vai descobrir. De tudo que ele criou, nós fomos escolhidos para sermos a sua imagem e semelhança. Então de toda a obra de Deus, eu tenho um sobrinho que ele estuda isso, ele gosta disso, tem aqueles que olha assim para o espaço, um telescópio profissional e vê os satélites dos planetas. Tem um aplicativo que você coloca ao seu derredor, mostra onde está Saturno, Netuno, enfim, para quem gosta é um negócio espetacular. E ele estava me mostrando com o celular dele, inclusive lá da sacada de casa, que Saturno à noite ele fica aqui debaixo dos nossos pés, né? Conforme a Terra vai girando, vai mudando a posição dos planetas, para onde eles estão. Cara, eu fiquei impressionado em ver tanta coisa bela, tanta coisa extraordinária. Ele fez uma foto quase de dentro da lua. Você vê coisas assim que as estrelas. E eu fiquei pensando quando eu li isso aqui. E Deus escolheu a mim para parecer com Ele. Deus escolheu você para parecer com Ele. Você é a obra de arte de Deus. A obra de arte do Criador. Diga glória a Deus por isso. Ele escolheu você para se parecer com Ele. Tem tantas coisas extraordinárias que Ele poderia ter escolhido, pessoal. Mas Ele teve todo o cuidado. Porque quando Ele criou os peixes, Ele mandou a água gerar os peixes. Ele fez os oceanos e disse, agora nasça de ti os peixes, os animais marinhos. Ele fez a terra, Ele deu uma ordem para a terra. De ti nasçam plantas, vegetais, que deem os seus frutos, as sementes, para que haja continuidade. Ele deu a ordem para a terra produzir as plantas. E quando Ele foi fazer o homem, Ele vira para Jesus e diz assim, façamos, nós vamos fazer. A terra fez as plantas, a água fez os peixes. Mas Ele disse assim para Jesus, façamos o homem a nossa imagem. E Ele vem, pega o pó da terra e Ele faz o homem. Olha que coisa gloriosa, não é glorioso isso? Sim ou sim? Ele nos fez para que sejamos a obra-prima dEle. Como que eu posso aceitar? E é isso que eu quero que você entenda.
Uma vez que eu sou a obra-prima do Criador, Ele me fez para parecer com Ele, para ser imagem e semelhança dEle, para que quem olhar para mim lembre dEle. Ou seja, Ele tem orgulho e prazer na nossa criação. Ele não quer nos ver sofrendo. Ele não quer nos ver penando, perecendo. Ele quer te ver feliz. Mas como as nossas decisões é uma opção nossa, nós decidimos o que escolhemos, quem escolhemos, o que fazemos ou deixamos de fazer, por causa das nossas escolhas e das nossas decisões, abrimos a porta para o sofrimento entrar. Dependendo das pessoas que escolhemos para andar conosco, dos lugares que escolhemos para frequentar, dos sentimentos que escolhemos para alimentar em nós, podemos nos tornar a imagem e semelhança do Criador ou a imagem e semelhança do sofrimento, porque é uma questão de escolha. Ele faz o vaso, e do que esse vaso vai se encher, o próprio vaso, aí depois do vaso pronto, Ele determina do que Ele quer se encher. Ele nos faz por um propósito. Não quer dizer que eu tenha que viver esse propósito. Só que quando eu mudo esse propósito, eu saio da vontade de Deus. E eu começo a viver conforme a minha própria vontade. Eu sou esse barro. Agora, olha isso aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios 2, capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações. É isso mesmo? Não me engana não, hein? Desculpa, gente, mas eu não vou ler o que não é. Se for 1 Coríntios, a gente volta lá. 1 Coríntios 12, 7. Vamos lá. Não, é segunda. Eu falei primeiro, volta lá onde estava. Por favor. Obrigado. Não nos ensoberbece com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Vamos lá. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Agora você vai entender. Quando Paulo fala sobre o espinho na carne, ele tinha lá, alguns teólogos, alguns estudiosos falam sobre o que era esse espinho na carne. A gente não precisa descobrir o que era o espinho, mas tinha algo que Deus colocou em Paulo que fizesse ele se sentir fraco. Para que mesmo ele já sendo esse vaso de honra na presença de Deus, ele não se engrandecesse. Quando eu falo para você, você é imagem e semelhança de Deus, você representa Deus, você é um vaso para a glória de Deus. Não é para você se engrandecer com isso, pelo contrário, é para que você entenda sempre a tua dependência do Criador. Vai ter momentos de fraqueza. Quem tem momentos de fraqueza aí? Levanta a mão. Vai ter momentos de angústia. É o espinho. Bota lá no 7, onde fala do espinho. Vai ter momentos que você vai ser afrontado. Vai ter momentos que vão falar coisas que você odeia ouvir, que você detesta ouvir. Vai ter momentos que pessoas que você ama vão fazer injustiça com você. Vão falar coisas desagradáveis para você. Lembre sempre, o pastor me ensinou lá na igreja, eu li na palavra de Deus, que Paulo tinha um espinho na carne dele. Um espinho na carne. A gente já entende que o espinho na carne faz o quê? Faz doer, sempre que você toca, machuca. Lembra, esse espinho na carne são momentos desagradáveis que o vaso de Deus, que o homem de Deus, que a mulher de Deus vai enfrentar. É necessário. Tem coisas que Deus não vai livrar você de você passar. Domingo passado a gente falou sobre isso. O espinho na carne são aqueles momentos que você é afrontado. Muitas vezes você vai ter que se calar. Eu atendi uma pessoa essa semana e ele falou assim para mim: pastor, essa semana eu fui afrontado, fui até ameaçado. A pessoa disse que ia na minha empresa, que ia
causar danos na minha empresa, que ia causar danos na minha família. E eu fiquei por um tempo, pastor, amedrontado, enraivecido. Um tempo, tinha uma hora que eu falava para Deus, não deixa ele vir, tinha hora que eu falava assim, tomara que ele venha. Se ele vir, eu vou mostrar com quantos paus faz uma canoa. É o espinho na carne. Gente, isso não quer dizer que você é menos de Deus, que você é mais de Deus. Isso não quer dizer, isso não vai mostrar o quanto de Deus você é, pelos momentos ruins que você vai passar. Vai mostrar o quanto de Deus nós temos, depois que nós superarmos isso. Se superarmos ou não. Quem está entendendo? Ele vai te encher de condição, ele vai encher esse vaso de barro do Espírito Santo, da presença de Deus, para que você possa, nas horas das tentações, quando o espinho inflamar, você possa suportar, diga amém. É irmão, né? Quando esse espinho inflama, quando inflama uma situação dentro da sua casa, lá no seu trabalho, e você age como que Jesus agiria no teu lugar. Você diz assim, Jesus faria dessa forma, é assim que eu vou fazer. Lá na cruz, como é que ele agiu com aquele pessoal que pregou ele numa cruz? Uma das últimas palavras dele. Aí você diz, mas ele era Jesus, pastor. Mas estava em forma humana como eu e você hoje. Sentia como nós sentimos. Chorava como nós choramos. Gemia como nós gememos de dores. E ele disse, Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Você cresce com isso. Você se torna grande quando você vai. Tem gente que pensa que pedir perdão é se diminuir. A senhora sabia disso? Vou lá me humilhar, pedir perdão para fulana, com tudo que ela me fez. Pedir perdão para o fulano, com tudo que ele me fez. Tem gente que pensa que pedir perdão é um ato de diminuição, de se diminuir. Eu quero dizer para você que pedir perdão é um ato de grandeza. Você se torna grande quando você pede perdão. Pelo contrário do que o mundo pensa. Que pedir perdão é se humilhar. Não é se humilhar, é ser humilde. Tem diferença, pastor? Muita. Tem muita diferença de você se humilhar, de você ser humilhado e de você ser humilde. Pedir perdão é um ato de grandeza. Então, se você sente essa necessidade de se sentir grande, comece a fazer coisas, comece a tomar atitude de grandeza. Porque tem gente que para se sentir grande, ela quer se sentir grande, mas ela quer pisar em alguém. Ela quer humilhar alguém. Ela precisa gritar com alguém. Ela precisa falar mais alto do que alguém. Isso não é atitude de grandeza. É diferente. Talvez você tenha esse espinho. Isso é muito importante a gente falar. E ele faz parte. Dificilmente Deus vai tirar ele. Para que você sempre, quando quiser se achar um pouquinho. Porque às vezes a gente quer se achar, né? A gente quer parecer que somos como Deus. Querendo agir como se estivesse no lugar dele. Tem 3 características no barro. Olhe para mim. Quem é o barro? Levanta a mãozinha aí, os vasos de barro. Muito bom. Então tem 3 características no barro que eu quero que você grave com vocês. A primeira é a terra. É o pó. Só que responda para mim. O pó seco pode ser moldado? O pó seco não pode ser moldado. Ele precisa da segunda característica. Que é o quê? A água. E a água representa a palavra de Deus. Entendeu? Que serve para lavar. Então, a terra seca, que é o pó, não serve para ser moldado. Mas quando você pega a água, quando você deixa a palavra de Deus vir, ela umedece, ela molha, e aí faz liga. Não faz liga? Começa a já ter forma. Uma pessoa sozinha é um pó. Mas quando a palavra de Deus vem nela e ela permite a água entrar, ela começa a ser moldada. E a terceira característica do barro para o vaso sair perfeito
é o fogo. Por quê? O calor, o forno. Se não levar no forno, não cura. Então, o pó, juntamente com a água e o fogo. A palavra de Deus, o fogo que cura. O fogo serve para curar o vaso, para ele ficar perfeito, para duas coisas. Primeira, suportar os atritos externos, porque ele pega resistência, no calor ele fica resistente. Ele resseca, ele fica firme. E serve para aguentar os atritos externos. E para proteger o conteúdo, a salvação. Amém? Olha só. Então o vaso é feito. O pó, a água é levada ao fogo. Tem um objetivo. Você vê que tudo tem um objetivo. Por isso que Deus mandou Jeremias. Você precisa ir lá na casa do oleiro. Tira um tempo e observa como ele faz. Você vai ver ele pegando a terra, você vai ver ele jogando água, você vai ver ele misturando isso para tornar um só. A Bíblia diz que quando o homem se une a Deus, ele torna-se um só com Deus. Depois que você junta a água com a terra, dá para separar? Dá para dizer isso aqui é água, isso aqui é terra? Ambos viram uma coisa só. Quando você recebe a palavra de Deus, você entende a importância do batismo nas águas, a importância da obediência, do perdão, a importância de congregar, a importância de orar, de jejuar, de ler a palavra, de vir à igreja. Você se torna um com Deus. E ninguém pode mais separar. Por isso quem olhar para você vai ver Deus em você. Você se tornou a imagem e semelhança dele. Diga glória a Deus. E aí, leva essa mistura para o fogo. Semana passada nós falamos de 3 rapazes que foram jogados no fogo. Mas a água, o quarto homem, Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne, estava lá com eles. E quando você vai para o forno, para a fornalha, com a presença de Deus, o fogo não vai te destruir. O fogo vai te preparar para coisas maiores que estão por vir. Dá uma glória a Deus. Amém? Puxa vida, sai o vaso do forno, ele vai receber um conteúdo, que na maioria das vezes naquela época, era para guardar o azeite. Se armazenava o azeite nos vasos, nos jarros de barro, para que, era moeda corrente, se comprava, se vendia com azeite. Esse azeite, biblicamente falando, é o Espírito Santo em nós. Por isso que Paulo disse, vasos de barro, mas cheios da glória de Deus. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus, não nossa. Para proteger a palavra que você ouve, para proteger a tua salvação. Por isso que você precisa passar pelo fogo. O fogo representa as lutas, as dificuldades, os desertos que a gente passa muitas vezes sozinhos. E ainda que alguém queira ajudar no deserto, ninguém pode ajudar ninguém, viu pessoal? Porque se alguém for levar um copo d'água no deserto, morre os 2 de sede. O deserto é de cada um, nós temos que lutar e sem ficar reclamando, mas ninguém me ajuda, ninguém me vê, parece que eu fico invisível, parece que quando eu estou passando por um momento difícil, todo mundo me abandona. É assim com todo mundo. Você não é um caso à parte. Eu quero dizer para você que é assim comigo, é assim com a pastora, é assim com todos nós. Tem desertos que nós vamos ter que enfrentá-los sozinhos. E se alguém for ajudar, vai atrapalhar o propósito de Deus. É a mesma coisa quando alguém vem, por exemplo, pedir ajuda para você. Eu amo ajudar. Tem vários testemunhos que eu já contei para vocês de ajuda que eu dei às pessoas e que fui abençoado por isso. Mas eu ajudo quando Deus manda eu ajudar. Quando Deus toca no meu coração para ajudar. Porque se alguém vem pedir ajuda e o Espírito Santo falar para mim, ajudar, faço. Mas se ele não falar nada, eu não faço. Porque eu posso estar atrapalhando o processo na vida daquela pessoa. Você já parou para pensar sobre isso? Deus está tratando com alguém
Deus está tratando com aquela pessoa. E você o tempo todo quer ficar ajudando ela, atrapalhando o deserto dela. Por isso que ela não sai do deserto. Porque enquanto aquela pessoa for ajudada, ela não vai sair do deserto. Ela precisa ser forte e enfrentar aquele deserto sozinha e vencer e sair de lá. Então tem deserto que ela não pode ser ajudada, que a gente atrapalha, a gente quer ir lá, fulano, você está precisando disso, meu Deus do céu, eu vou te ajudar, toma aqui. E eu estou só atrapalhando o processo. Deus está curando ela, está no forno, ela está no fogo. Como é que alguém ia poder entrar na fornalha de fogo para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego e ia morrer queimado junto com eles? Deixa que Deus vai tratar com ele, deixa que Deus vai lá tirar ele, deixa que Deus vai trabalhar na vida dele. Quem está entendendo? Tem pessoas que você não deve ajudar. Aí o pastor pregando isso, alguém pega esse recorte assim e fala, esse pastor é doido, ele não está bem não. Mas quem está aqui entendendo o conteúdo todo, da onde veio essa mensagem, você consegue entender, sim ou sim. Tem pessoas que se você ajuda, você atrapalha o processo de Deus. Deixa ela. Quando ela vir chorar para você, dá uma palavra para ela. Dê uma palavra para ela, fala, Deus é contigo. Quantas vezes aqui na igreja, o pastor Daniel já me falou, cadê o Daniel? Já me falou, pastor, o cara veio aqui pedir que queria o dinheiro para pagar a passagem, depois queria para pegar um Uber, depois queria para pegar um táxi, depois queria para comprar leite, depois queria para comprar um botijão de gás. E Deus não toca no nosso coração, não sinto paz em pegar aquilo e dar. Fala assim, vem cá, irmão, deixa eu dar uma palavra para você. Eu não como palavra. Que igreja é essa? Que pastor vocês são? Mas tem pessoas que a gente chama, vamos ali, tem o depósito ali, que as pessoas trazem alimento, roupa, calçado, móveis. Escolhe o que você está precisando, pega e leva. A gente sente paz com isso. É um trabalhador que está passando por um momento difícil. Mas quantas pessoas que vêm aqui e saem até revoltadas. Eu fui lá na igreja pedir ajuda, o pastor quis pregar para mim. É que se a gente ajuda, se o cara da esquina ali da farmácia ajuda, se o cara lá do posto lá de baixo ajuda, ele nunca vai sair daquele deserto. Ele nunca vai sair daquela situação. Tem gente que tem hábito de pedir ajuda. Quem está entendendo, pessoal? Ela tem hábito, você tem que começar a falar para ela o que é ajuda verdadeira. Às vezes uma palavra pode despertar ela, porque nunca mais ela precisa pedir ajuda e possa assim começar a ajudar. Porque quem muito pede ajuda, na verdade, pouco ajuda. Eu já pedi 1, 2 vezes. Você também. Mas você tem muito mais ajudado do que pedido ajuda. E foi para isso que Deus nos fez. Você tem que muito mais ajudar do que ficar pedindo ajuda. Pare com isso. Amém? Para a gente finalizar. Não seja seco como pó. Permita ser molhado, lavado pela palavra. Vá ao fogo para ser curado. E então suportar as investidas do mal. E proteger a sua salvação. 2 Timóteo 2, verso 20. Isso aqui é para a gente finalizar, viu, pessoal? E para que não... 2 Timóteo 2, 20. Ora, numa casa não há somente utensílios. Nessa versão que eu estava lendo, está escrito vaso. É aquela corrigida fiel, sabe? Está escrito vaso, que é a mesma coisa. Não há somente vasos de ouro, de prata. Há também de madeira e de barro. Aí ele diz assim, ó. Alguns servem para honra. Outros, porém, para desonra. Então, numa casa tem vários tipos de vaso. De ouro, de prata, de madeira e de barro. E Paulo termina dizendo nessa carta a Timóteo, olha, cuidado, porque dentro da mesma casa tem vários vasos. Um serve para honra, outros servem para desonra. E a pergunta que eu quero deixar para você, meditar de hoje até domingo que vem, que eu sei que domingo vocês vão voltar. Diga assim, em nome de Jesus. Acabou o feriado de sexta e de segunda esse ano? Acabou em nome de Jesus, né? Acabou quando é sexta e segunda. Mas tudo bem, que bom que você veio. Você medite nisso essa semana. Eu tenho sido um vaso de honra ou eu tenho sido um vaso de desonra? Como marido, como esposa, como pai,
Fique em pé no seu lugar, por favor, enquanto eu vou falando isso aqui. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Diga assim, ó, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Em todos os lugares que você estiver, você vai optar. Você é um vaso. Você sabe disso. Agora, se você vai ser um vaso de honra, se você vai ser um vaso de desonra, aí cada um tem a sua decisão. Cada um faz a sua escolha. Mas até aqui, o que você tem sido? Nós vamos participar juntos da Santa Ceia. E quando nós comermos e bebermos de Jesus, nós vamos... É que eu falando, vocês colocando o vídeo aí, confunde a cabeça. Estou vendo que vocês estão olhando para outro canto. Nem aí porque eu estou falando agora. Mas deixa ali então, vai, coloca lá. Vamos lá. Bota a imagem, olha aí. Pode cantar, meu filho. Como tu queres, Senhor amado, eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, eu sou o vaso e tu és o oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Você vê que a gente fica parado observando, parece que está dando tudo errado, de repente fica tudo perfeito, volta outra vez. É isso aí que nós somos na mão de Deus. Quem fica olhando às vezes para as coisas acontecendo, fala assim, deu ruim. Olha lá, amassou de novo, apertou de novo, espremeu de novo. E assim somos nós. Às vezes tem horas que as pessoas não vão entender nada que está acontecendo contigo. Mas fica na mão do oleiro. Fica na mão dele. Seja o barro. Olha lá. De repente vai pegando forma. Olha que coisa maravilhosa. De repente vai ficando perfeito, lindo. E o mais importante do que a aparência é o que está dentro depois. É o que é colocado, é o que é armazenado ali dentro daquele vaso.